Nós já vamos voltar então a falar. Já ouviu aqui falar muito em orquídeas? Bom, e este vai ser o tema da nossa conversa. Todos nós sabemos que elas existem de vários tamanhos, várias formas, várias espécies, mas talvez não tenha noção da riqueza que é o mundo das orquídeas e também dos cuidados que é preciso ter para que elas estejam bonitas e saudáveis. Para isso, hoje temos um convidado, o José Santos, para que eu peça já um aplauso. Olá, José, muito boa tarde. José, já agora curiosidade. Como é que se chama uma pessoa que é especializada nesta área? Orquidófilo. Orquidófilo. Sim. Que engraçado. Orquidófilo. O clube que nós temos é Clube dos Orquidófilos de Portugal. E existem muitos orquidófilos em Portugal? Existem muitos. Existe muita gente doida. Muita gente doida por Por orquídeas. orquídeas, é mesmo. Agora, no seu caso, conte-me lá. Quando é que começou a prestar atenção a estas... Às orquídeas? Sim, às orquídeas. As orquídeas tinha para aí 15 anos. E sabe explicar porquê? Sei, por acaso sei porque foi... Eu sou de Vila Nova de Mil Fontes. Na altura era uma aldeia pequenina, agora já é... Não é nada o que é hoje, exatamente. não é? Sim. Mas, e uma senhora que foi morar perto da casa dos meus pais, onde eu morava, e era uma senhora, uma madeirense, que... A Madeira tem muita tradição exatamente, de orquídeas. E trouxe as orquídeas. E eu já gostava de plantas, porque as minhas avós, as minhas tias, todas gostam muito de flores e de plantas, mas quando vi as orquídeas, pronto, foi uma desgraça. Foi uma paixão à primeira vista? Foi, exatamente. Então as primeiras coisas foi ela que lhe ensinou, provavelmente. Foi, sim. E as primeiras espécies que vi, que foram cimbídeos, foi ela que me mostrou e depois deu-me uns pedacinhos também, que foi, nessa altura, foi já há 30 e tal anos, era muito difícil encontrar, não é como agora que se encontra... Com muita facilidade. Muita facilidade. Agora, o que é que faz da orquídea uma flor especial? Porque bateu-lhe ali assim qualquer coisa e outras flores também, não é? Muitas. Nós dizemos que é um bichinho que nos pica e já não há cura possível. Já não há cura possível. Eu acho que é pela raridade, pelas formas muito diversas, pelas cores, e são plantas diferentes, não é aquela planta que nós pomos no jardim ou que é anual. Eu acho que é pelo exotismo da flor e da planta e da maneira de cultivar. Mas a forma, já vamos à forma de tratar, mas a forma de tratar difere muito das outras ou nesse aspecto não? Muito. Não é difícil, as pessoas às vezes dizem não dou e não consigo, não quero. Não é difícil, só que temos que quem tem um jardim tem que esquecer o que sabe e começar de novo com as orquídeas. É engraçado, esquecer o que sabe às vezes não é fácil depois começar. Agora, o mais curioso disto é que apaixonou-se pelas orquídeas, mas depois a sua vida profissional nada teve a ver com as plantas. Eu não tenho aqui um engenheiro ligado a esta área, nada. Nada. De início sempre foi hobby. Trabalhei num banco durante 13 anos. Depois vim para Lisboa, em Vila Nova, comecei em Vila Nova de Mil Fontes, depois vim para Lisboa, continuei num banco. Quando é que ligava às orquídeas? Ao fim de semana? Sim, era um hobby, não tinha muitas, mas tinha algumas em casa, isso nunca deixei de ter. É tipo o antidepressivo. Que engraçado. É estarmos a cuidar, e há muita gente que diz que o tempo que está com as orquídeas é o tempo em que se sente Eu, por acaso, já ouvi esse testemunho várias vezes, sim. Até porque as pessoas partilham coisas muito bonitas que sentem quando cuidam das orquídeas, quase como se houvesse ali uma partilha, uma troca. E que se esquecem do tempo. Exatamente. Acontece muito. Portanto, no seu caso, no fundo, o anti-stress era cuidar das orquídeas. Do banco, que nunca foi uma vocação, foi um trabalho. Era preciso. Exatamente. Foi preciso viver. Exatamente. Ganhar dinheiro para comprar orquídeas, por exemplo. Por exemplo. Pagar as contas, também faz parte. Também é verdade. E então foram 13 anos. Outra das paixões que eu também tinha, e ainda tenho, ainda gosto, é animais. Também gosto muito de animais. E depois conheceram-me e propuseram-me trabalhar numa empresa em Sintra. Já ligada a esta área? Não, de animais, em que criavam animais, coelhinhos pequenos da Índia, animais de estimação. Sim, para as lojas. E foi a oportunidade de sair do banco, que eu nem pensei duas vezes. Queria vir embora dos números o mais possível. Exatamente. E então trabalhei e depois tive uma loja de animais durante 10 anos. E no final da loja, a loja primeiro já era metade orquídeas, metade de animais. Por fim os animais desapareceram e povoaram-se as orquídeas, não é? E comecei a gostar mais de orquídeas, depois desafiaram-me, fiz vários cursos. Eu sei, fez cursos para o mundo inteiro. Sim, eu vou sempre, e as viagens que faço também é para conhecer outros orquidófilos, produtores de orquídeas. Ou seja, foi formar-se cada vez melhor. Sim, tenho uma coleção de livros sobre orquídeas
orquídeas, uma boa coleção, e então comecei esta paixão a ser levada cada vez mais a sério, e hoje é a sua atividade principal. Também. Zé, então agora vamos lá ver. Temos aqui o quê? 20 espécies? Sim, 20 espécies não, 20 exemplares, mas 20 várias espécies, sim. Comece por me identificar quais são as mais comuns em Portugal, aquelas que as pessoas mais conhecem e mais procuram. As mais comuns são os cimbídeos. Cimbídeos. Todas as orquídeas têm nomes em latim. Não se utilizam. Algumas têm nomes comuns. Então eu vou repetir logo, mas dali a 2 segundos já não me vou lembrar, está bem? Pois, eu sei. Não, isto depois fica claro, cimbídeos, daqui a bocado eu vou dizer que é outra coisa qualquer. É verdade, pronto, mas são cimbídeos que são estes, que muita gente diz que até são as orquídeas da Madeira, porque são lá comercializadas, mas não são originais da Madeira. Nós temos orquídeas em Portugal, mas não são nenhumas destas assim mais exuberantes. Por isso, esta também é um cimbídio e estão mais duas ali do outro lado. Agora diga-me uma coisa, Estas são boas para nós, para casa, portugueses, porque se dão na rua. Então estas dão-se na rua? Estas podem podiam estar em casa? Estas podem ser cultivadas no jardim. Daí a fama que elas têm em Portugal. E, por exemplo, é por todo Portugal, mas no norte todas as casas têm as varandas cobertas de cimbídeos. E elas aguentam-se mesmo com o clima, por exemplo, está-me a falar do norte, no inverno às vezes é um bocadinho agreste, sim, não é? Assim, até temperaturas, até 5 graus, mais ou menos, ou desde que estejam protegidas também por causa das geadas. Há lugares em Portugal que têm geadas muito fortes, aí não. Agora, quando houve estes frios, há umas semanas atrás, houve várias pessoas que têm uma coleção tão grande que não as conseguiram proteger todas e houve algumas que se perderam. É. Então, quer dizer, estas são boas para ter na rua, sim. Mas está-me a falar em jardins, ou seja, na rua só em jardim, ou se não der em jardim, se eu tiver vasos... Uma varanda. Mas podem ser em vasos? Sim. Cultivam-se em vasos como este. Sim, cultivam-se em vasos como este. Agora, eu tinha lido algures, mas já me vai ajudar, que no caso das orquídeas, elas precisavam, pelo menos algumas das espécies, de estar em troncos. Não, elas na natureza são epífitas. Chama-se epífitas, quer dizer que vivem agarradas a troncos de árvores. A ramos de árvores. Okay. Elas utilizam, não são parasitas, muita gente pensa que elas se alimentam da árvore, não. Elas aproveitam a árvore como meio de subir e apanhar a luz, apanharem mais arejamento nas raízes. Exatamente, aproveitam-se das árvores, vivem nas árvores. Exatamente. Portanto, então estas são, vamos dizer assim, as espécies aqui, mais exceto comuns. aquela já é outra família. Então aquela ali é o quê? Aquelas são as que são mais vendidas em todo o mundo, são aquelas, chama-se Phalaenopsis. Phalaenopsis é parecido com o nome quer dizer parecido com uma borboleta, porque os primeiros descobridores que viram em cima de uma árvore e eram tantas que pareciam borboletas a voar. Então ficou Phalaenopsis, como as borboletas. E temos aqui uma e temos ali outra ao fundo e temos ali duas Phalaenopsis miniatura. Muito bem. Vamos ver agora as outras espécies, depois vamos aos cuidados. Aquelas já são de casa, estas já são de casa, as Phalaenopsis já são de casa. Se puser na rua, morre do frio. Ok. Estas aí não resistem a temperaturas abaixo dos 14, 16 graus. Então esta gente tem que estar com uma estufinha à volta sossegadinha delas. em casa, ou em casa. Nada de stress que elas não querem também, não, se possível não. Exatamente, Okay. mas são fáceis de manter. Depois nós já vamos aos cuidados de cada uma, as que estão na rua e as que estão dentro de casa. Sim. Aqui, o que é que temos? Porque eu vejo variedades Depois temos sul-americanas aqui, nesta zona, zigopétalos, que são muito perfumadas. Posso cheirar ou estrago? Não. Cheira tão bom. E a mais perfumada Como é que se chama? aqui, zigopétalo. A mais perfumada aqui é esta. Ainda mais que aquela? Cheiro. E é um perfume doce. Ai, tão docinho. Bem, mas isto é temos super algumas intenso. Temos algumas orquídeas engraçadas porque cheiram a outras Que coisas. giro. Esta parece um perfume adocicado. Esta já não, já é mais floral. Temos outras que cheiram a coco, parece bolo de coco. Que giro. Temos outras que cheiram a chocolate. E depois temos outras que cheiram a cheiros muito horríveis porque é para atrair os insetos para serem polinizadas. Não vale a pena jantar aqui agora a falar delas. Sim, já imaginámos que cheiram algumas coisas que há pessoas que se esquecem dos seus animais esquecidas no meio do passeio, não é? Também não é tanto, parecido, mas é parecido. Agora, nós já percebemos aqui que, em termos de cheiro, elas podem diferir muito e eu aqui, enfim, verifico que o cheiro desta é completamente diferente desta e a forma também. Sim, completamente. Existem na natureza 25 mil espécies. De orquídeas, mais ou menos. E depois, desde o século XVIII, que se fazem cruzamentos híbridos
cruzam-se várias. São os homens Por isso que já experimentam existem, sim, por isso cruzamentos, já existem cerca de 250 mil híbridos registados, fora os outros que nunca foram E cores? registados. Zé. Cores é todas as cores do todas as cores Mas todas do as cores que arco-íris. existem? Todas as cores do arco-íris. Mas naturalmente? Naturalmente. E há outras que não são tão naturalmente. Como assim? Não naturalmente? Como aquela foto que vocês têm ali. Aquela azul? Aquela azul não é natural ali. Existem orquídeas azuis, mas aquela é artificial. Aquela cor é artificial. Isto é artificial. Isto é como é que se faz uma isto? tinta que injetam na planta e a flor fica com esta cor. Depois a flor morre e quando vai dar a flor morre e quando a planta dá a próxima flor é branca. É artificial. Isto é que se chama mesmo enganar as pessoas. Por exemplo, onde eu trabalho não se vendem. Não se vendem porque eu não quero vender. Não gosto destas. Porque as orquídeas já são tão coloridas e têm uma diversidade tão grande que ainda estar a fazer uma coisa. Mas há pessoas que gostam. Fazem azul, fazem roxo, fazem. Ou seja, fazem para aí muitas experiências, mas é completamente artificial. E às vezes são mais caras. Às vezes são mais caras assim. A pessoa está a comprar uma coisa que não. O pior é que depois não quando natural, nasce... são enganadas. Exatamente. Há muita gente que pensa que está a comprar uma linda orquídea azul. Não, mas mais, existem vai dar orquídeazinhas azuis, depois dá brancas. Não, exatamente, isso é só a primeira vez. É só a primeira leva, não é? E muita gente, às vezes, nos workshops que eu faço, muita gente as pessoas pergunta que se as orquídeas mudam de cor. E eu lembro-me logo, pronto, ok. Foi enganado. Exatamente, acontece. Bem, agora, vamos lá. Queria que me continuasse a explicar, porque eu vejo aqui vasos que eu nem preciso ter. Outras mais famosas também, e que se vê muito na Madeira, são os sapatinhos. Este é um sapatinho... Este é sapatinho porque... este formato... tem o labelo... Todas as orquídeas são constituídas por 3 sépalas e 3 pétalas. A pétala principal, que é esta pétala aqui da frente, chama-se labelo. Ok. E nestas orquídeas, este parece um sapatinho. Se nós imaginarmos o meu dedo com um pé, eu enfio aqui no sapatinho. Em inglês chama-se Lady Slipper. E este aqui também é um sapatinho. Tem uma cor assim mais diferente. Este é um grande. Na Madeira, eles têm umas temperaturas tão boas que os cultivam na rua. Os arranjos que nós cá fazemos com petúnias e coisas mais baratas, eles fazem eles põem assim as orquídeas. Ainda há dias um amigo meu da Madeira me mandou uma igreja toda enfeitada com sapatinhos, com centenas de sapatinhos. Lindíssimo. Linda. E esta aqui? Esta aqui tem duas, tem aqui e esta é igual. Só que é a cor diferente. Chama-se Oeara. Com H. Oeara. Mas e é de que zona do planeta? São sul-americanas. Sul-americanas. Sim, Brasil. Mas é assim, nem parecem são orquídeas. muito pequeninas. A flor quase que nos leva a Mas crer que é outra coisa. A constituição é a mesma. 3 sépalas, 3 pétalas e uma das pétalas o labelo. São todas iguais. Nós vemos, é o que define a família das orquidáceas, é esta constituição e mais algumas características também. Estas amigas? Estas amigas são iguais àquela grande, só que são miniaturas. Mas são miniaturas porque são assim? Porque são assim, não foi nada... São anãs? São. Existem algumas desta família também, muito pequeninas. Não são manipuladas, nasceram assim? Não, exatamente. Mas eu tenho aqui, para mostrar, porque existem muitas miniaturas, eu tenho aqui uma miniatura mesmo daquelas mais pequeninas. A orquídea é esta coisinha. A flor é isto, ela está um bocadinho virada para baixo, mas não sei se consegue ver assim. Consigo, Zé, não mexa agora que vamos mostrar. Bem, isto é um dendróbio, é uma... Mas isto é assim, se uma pessoa entra num sítio onde estão este tipo de orquídeas para as ver, ou vai com os óculos aumentados... Eu numa das viagens que fiz no Panamá, fui ver um jardim de micro-orquídeas e eles à entrada davam-nos o bilhete e uma lupa. E nós ficámos assim uma lupa para ver orquídeas, não é preciso. Depois voltámos atrás a ir buscar a lupa, porque eram só orquídeas dessas, existem centenas de espécies de micro-orquídeas. E de várias cores? Várias cores, vários feitios, até a folha da planta é diferente também, é muito pequenina. Tão pequenininha, tão querida, parece os outros meninos. Mas o cultivo, como vejo, é diferente, já é cultivado em musgo. Então vamos agora falar aos cultivos e vamos falar dos cuidados. Sim. Primeiro, então, estas mais comuns que aqui estão. Primeiro, Zé, como é que elas se devem... Para explicar facilmente, assim rapidamente, existem, digamos, 3 maneiras das orquídeas estarem na natureza. Terrestres, quando estão na terra, epífitas, quando estão nas árvores, ou agarradas em rochedos também, litófidas. E quando estão nas árvores ou quando estão nos rochedos, não têm muito substrato. Têm as folhas que caem, alguns dejetos de pássaros, algumas pós e cascas de árvores, por isso é disso que se isso. alimentam, não é? E nós, o que temos que fazer em casa é imitar.
isso. E é o que as pessoas às vezes não fazem porque querem cultivar a orquídea como quem cultiva uma margarida ou como quem cultiva uma rosa e põe em terra. E não põe, nós não pomos terra. Nós pomos um substrato próprio, à base de casca de pinheiro, à base de fibra de coco, outros no fundo, é imitar esse ambiente natural, como estava a dizer. E musgo, como esta só tem musgo, porque ela gosta de estar úmida, mas tem que ter, todas as orquídeas, como estão nas árvores e não têm substrato, têm muito arejamento nas raízes e a água evapora rapidamente. O principal problema das orquídeas que moram nas casas das pessoas é excesso de água, porque as pessoas regam. Nós só devemos regar a orquídea uma vez por semana. Mesmo no verão? No verão, se tiver muito calor, se for daqueles verões quentes, 2 ou 3 vezes. Só? É, só. Porque a água mantém-se. Nós aqui cultivamos todas estas plantas que estão em vasos, porque isto é uma cateleia, igual àquela amarela que está ali, porque é cómodo para nós. É mais fácil eu ter 20 ou 30 vasos do que ter 20 ou 30 troncos espalhados por a casa, não é? Claro. Não, e então eles colocam-nas dentro... Pois é, mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem que, no momento de se regar as orquídeas, que é melhor, por exemplo, pôr água no prato e esperar que seja a própria planta que chupe essa água. Não. Normalmente nas orquídeas não se utiliza o prato, porque as pessoas geralmente... Mas colocamos a água, por exemplo, aqui por cima e deixamos correr? O que fazemos normalmente é... no lava-louças ou num sítio qualquer, colocamos, derramamos 2 ou 3 copos de água, deixamos escorrer e quando escorreu voltamos a pô-lo no cacho-pô, se quisermos pôr um cacho-pô para não sujar o móvel onde está. Neste caso, se estiver em casa, não é? Se estiver na rua, basta só regar e deixar a água escorrer, porque as raízes estão lá dentro, absorvem a água muito rapidamente. Não são raízes fininhas como as outras plantas, são raízes grossas. Se calhar são até quase, não sei se são esponjosas, mas talvez esta imagem ajude as pessoas e, portanto, absorvem ali a água. Aqui consegue-se ver, por exemplo, uma raiz, está aqui, esta raiz grossa. Isto é uma raiz grossa. É muito grossa. E isto absorve, é coberta de uma substância que chama-se velame, que é tipo uma esponja. É o que eu estava a dizer, se calhar são esponjosas. E absorve muito rapidamente. Por isso depois nós regamos, ela absorve a água toda e depois tem que ter mais ou menos uma semana para libertar, evaporar a água. Agora, falou-me aqui daquilo que é necessário colocar, ou seja, esta tal casca de pinheiro, musgo, há misturas etc. conforme o tipo e há à venda estas misturas. Sim. Mas depois qual é a regularidade com que se tem que ou mudar ou acrescentar? Normalmente é de 2 em 2 anos. O que nós fazemos, de 2 em 2 anos, muda-se de vaso. Ou quando o vaso começa a ficar muito cheio da planta, a planta já está quase a sair fora do vaso, nessa altura tem que se mudar para um vaso um bocadinho maior. Nunca se colocam vasos enormes nas orquídeas porque elas gostam de estar apertadas nos vasos. Há muita gente, por exemplo, nos cimbídeos que gosta de dividir e depois põe uma planta pequenina num vaso grande e depois surpreende-se. Não dá flor. Só quando a planta está aconchegada dentro do vaso, quer dizer, quando cresceu, e então para estar aconchegada demora 2 ou 3 anos a crescer a planta e depois é que ela decide dar flor. Que giro. É extraordinário. A natureza é tão sábia e é tão inteligente e tão... Enfim, está tudo tão perfeito que quando tentamos alterar... Foi essas coisas que eu coloquei aqui. Livro. Aliás, deixa-me mostrar o livro lá para casa. Este é o único livro que existe em Portugal, porque existem outros livros, mas não tem a ver com a realidade sobre como cultivar em Portugal. Exatamente. Isto é sobre a realidade em Portugal, a paixão das orquídeas, é da autoria do nosso convidado e, portanto, para quem tem esta paixão das orquídeas, tem aqui, além de belíssimas imagens, explicações muitíssimo completas sobre tudo. Portanto, não há aqui possíveis dúvidas. Zé, deixa-me dizer que para mim foi um prazer. Eu que tenho para aí umas 4 em casa, olha, têm sobrevivido, sabe Deus como, não é? Não sei, coitadinhas, mas resistentes, provavelmente. E este fim de semana as pessoas podem ver imensas orquídeas. Vamos estar imensas orquídeas. Vamos estar dia 3, 4 e 5, sexta, sábado e domingo, no Jardim Zoológico. Logo no início não é preciso pagar o bilhete para entrar no Jardim Zoológico. Logo no início vamos ter vários vendedores especialistas em orquídeas. Vamos fazer workshops, palestras, demonstrações, concursos de orquídeas. Os sócios do Clube dos Orquidófilos de Portugal vão exibir os seus melhores exemplares. Fantástico. Por isso vai ser um fim de semana em cheio. Ou seja, vai ser um fim de semana em cheio, já sabe, Jardim Zoológico de Lisboa. 3 dias dedicados totalmente às orquídeas. Já o ano passado aconteceu, foi um grande sucesso, razão pela qual este ano se repete uma vez mais este evento. José, muito obrigada e muitas felicidades. Um grande aplauso. Obrigada.